Bom dia. Vamos falar hoje sobre deixar o velho homem para trás, né? Que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias, né? E eu espero que você receba aí, que o seu coração esteja pronto, esteja sedento por mais do Senhor, porque Ele sempre tem algo novo para falar e para trazer às nossas vidas, amém? Ver se a Cintia já entra. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, mana? Tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos orar? Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Deus. Nós viemos te pedir e te clamar, Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, através da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha se revelar a nós, para que nós possamos ser transformados pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu amor. Que nós nunca mais possamos ser os mesmos, Deus, a partir da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha nos transformar completamente, Pai, para que a gente possa alcançar cada dia mais tua imagem e semelhança. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos falar aí, né, Cíntia, de aplicabilidade da palavra de Deus para a gente conseguir deixar o velho homem para trás mesmo, né? A gente conseguindo fazer isso todos os dias, né? Todos os dias, mais um pouquinho, todos os dias deixando os velhos hábitos, as velhas posturas para trás, a gente consegue, né? A gente consegue viver como uma cópia de Jesus mesmo, né? Eu estava orando ontem de manhã e aí Deus me deu uma palavra que mexeu comigo. É uma palavra que a gente já conhece, que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo sabe, né? Mas que me saltou aos olhos de forma diferente. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês, que é bem sobre o que a Brisa introduziu aí, né? E uma das coisas que ele me mostrou, né? Porque assim, eu vejo que a humanidade, né? Todos os países, todos os governos, eles estão numa guerra, né? Numa luta de quem é o mais certo. Se é o comunismo, se é o capitalismo, se é o socialismo, se é a democracia, se é, né, a democracia, porque o socialismo ele não é uma democracia, né? Ele está disfarçado de democracia, mas ele é uma ditadura, e a gente está já começando a reparar os reflexos disso no nosso país. E aí, eu orando, Deus falou comigo, né, que desde lá do jardim do Éden, quando Adão e Eva, né, foram criados, Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele representa a democracia, né? O direito de você falar, De escolha, de né? você falar abertamente. Deus não criou robozinhos, né? Exatamente. Mesmo sabendo que nós podíamos fazer as escolhas erradas, mesmo sabendo que as consequências seriam muito piores nas nossas escolhas erradas, e até mesmo depois que o homem escolheu o errado, saiu do jardim do Éden, Deus manteve o propósito dele, o projeto original, que era o livre-arbítrio. Então, mesmo sabendo, mesmo depois do homem já ter errado, já ter cometido, né, a desobediência, Deus manteve, mesmo assim, o livre-arbítrio. Né? E é o que nós temos até hoje. Então, quem é o homem para querer tirar o livre-arbítrio que Deus nos deu? Né? Então, eu acredito assim, Muito legal essa que analogia. vai... Eu acho que o mundo nunca esteve tão bipolarizado, né, Cíntia? Exatamente. Assim, são dois lados, o mundo está dividido mesmo, né? E eu pude ver claramente, né? Eu me lembro que teve um tempo que eu achava que o socialismo era uma coisa legal, porque na época que Jesus veio, ele vivia com os discípulos, né? Eles viviam todos juntos, numa mesma casa, eles moravam Eles juntos, dividiam eles tudo, dividiam tudo. compartilhavam Depois tudo. a igreja também foi assim, né? A igreja
também todo mundo dividia tudo, eles vendiam os bens que tinham para manter todos juntos, eles viviam, né, um socialismo. Só que ninguém era obrigado a fazer isso. Nunca foi, né? Ninguém nunca foi obrigado a vender os seus bens e dividir com todo mundo. Era algo que brotou no coração deles, eles tiveram a vontade e fizeram, né? Então, assim... Mesmo porque eles não tinham vida própria, assim, né, Cintia? Eles não tinham próprios interesses, eles viviam para fazer a vontade de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, mas de qualquer forma, nunca foi uma orientação dos líderes da igreja da época, né? Dos sacerdotes, nunca foi uma orientação. Vende tudo que você tem e divide com os irmãos, divide com a gente, né? No dia que Jesus falou, né, para o homem rico, que ele perguntou, Senhor, o que eu faço? Porque eu já sigo todas as suas leis, já faço tudo certinho. E aí Jesus falou, vende tudo que você tem e me segue. Ele não falou, vende tudo que você tem e me dá. Ele não falou, vende tudo que você tem e divide entre os irmãos. Na verdade, o que ele pediu ali? Abandona os seus tesouros da terra e vem seguir os tesouros dos céus, né? Exatamente. Tira a sua segurança do seu trabalho, dos seus ganhos e coloca a sua segurança em mim. Ele só queria provar o coração daquele homem, né? Deus não está nem aí para riqueza, para nada disso. Ele está aí para onde está o nosso coração, né? Onde está afirmado o nosso coração. Então, o que eu queria mostrar é que Deus nunca deixa a gente no engano, né? Ele sempre traz a luz da palavra dele e ele mostra quem ele é. Ele mostra qual é a natureza dele. E a natureza dele sempre é amor. A natureza dele sempre é respeito. Né? Respeitar a opinião, respeitar a decisão, respeitar a liberdade. Mesmo que não seja o melhor. Mesmo que não condiza com o que está escrito na palavra dele, ele não vai alterar a sua conduta, a sua decisão. Né? Ele vai tentar te provar pelo amor qual é a melhor escolha. Mas ele nunca vai intervir no que você quer fazer, na sua decisão. Né? A gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, esse é a única lei. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta maldade, se a gente libera palavras de maldade, nós vamos colher isso. E para a gente mudar as nossas colheitas, nós temos que mudar as sementes que plantamos. Né? Isso daí é natural. Então, mas nem era sobre isso que eu queria falar, sobre política, né? Mas assim, o início da palavra foi justamente isso que Deus me mostrou. Né? Que ele nunca foi um ditador, ele sempre foi alguém que respeitou o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para o homem e respeita esse livre-arbítrio até hoje, mesmo vendo toda a capacidade de maldade que o homem faz, né? Toda a capacidade que o homem tem de ainda decidir pelo errado, de plantar sementes ruins, ele ainda continua permitindo que a gente tenha o nosso livre-arbítrio. Então, quem é o homem, né, para tentar tirar isso de nós? Verdade. E Deus nos criou para a gente dominar sobre as coisas da terra, e não sobre pessoas, né, Cintia? Isso é muito sério. Quando a gente tem essa confusão, quando existe essa confusão de que a gente tem que dominar sobre pessoas, né, é porque a gente não entendeu direito ao certo, né, a palavra do Senhor. A gente está aqui para contribuir, né, para servir. Para servir, não é para dominar, é para servir as pessoas, né? E dominar sobre as coisas do mundo. E servir as pessoas. Jesus, que ele era o próprio Deus, né? Que veio aqui na Terra. Ele veio e ele não se colocou superior a ninguém. Ele não se colocou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, né? Ele serviu. Ele estava interessado em saber o que você estava passando, qual era a sua dor, o que ele podia fazer para melhorar a sua vida. Né? Ele sempre quis trazer o amor, a verdade, né? O caminho certo. Ele sempre serviu, né? Lavou os pés dos discípulos. Né? Que autoridade faria isso?
né? Hoje, aqui na Terra, que a gente conhece como autoridade, quem desceria do seu pedestal para lavar os pés do próximo, né? Mas foi isso que Jesus ensinou em todo o governo que ele tinha, né? Sobre o universo inteiro, não é sobre a Terra, é sobre o universo inteiro. Ele era Deus, né? Ele é Deus. E ele aqui na Terra ensinou a servir, né? Ensinou a se entregar pelo próximo e não subir no pedestal, mandar e desmandar, conforme lhe apraz, né? Então, e o que a gente veio falar hoje é justamente sobre Jesus, né? Jesus, ele podia simplesmente ir lá no inferno, pegar a chave da morte da mão do diabo, né? Com todo o poder, com né? Com tudo que ele podia simplesmente ir lá, sem precisar se despedir da sua glória, sem precisar abrir mão de tudo, né? Sem precisar vir na terra como homem, sofrer como ele sofreu. Ele poderia ter feito isso, né, de acordo com a própria vontade, mas ele respeita toda a lei, né? E ele não vai contra a lei. Então, se a lei fala que o salário do pecado é a morte, porque antes não existia a morte, né? Antes de Adão e Eva pecarem, não existia a morte. E a partir do momento que eles pecaram, né, Deus mostrou para ele que o salário daquela atitude, daquela desobediência, era a morte. Então, o resultado daquilo agora é a morte. Então, a partir dessa lei, ele não podia simplesmente ir lá. Poder, ele podia, mas ele respeita a lei, ele obedece a lei. Então, ele veio, ele se despiu da sua glória, ou seja, ele ficou pelado, né? Ele largou tudo. Se despiu, para mim, foi muito forte, porque se despiu, ele remete a você estar pelado, né? E você estar pelado é você mostrar toda a sua intimidade, é você estar nu, é você não ter nada, você não tem uma roupa, você não tem absolutamente nada para cobrir quem você é, né? Ele Para se apegar, né, Cíntia? Você só tem o Senhor. Você só tem o Pai para se apegar, você não tem mais nada. É isso que o Senhor nos ensina, né? Que Jesus nos ensinou na cruz. É isso. Ele não tinha apego a nada, nem a própria vida. Nem a própria vida. Ele tinha mais apego do que ele tinha apego ao, céu, ao Deus Pai. Então ele se despiu de toda a glória, ele ficou pelado, sem nada, e veio para a terra. E nessa época, o diabo não conhecia os planos de Deus, né? Porque a Bíblia não estava escrita ainda, ela estava sendo escrita, né? Então ele conhecia algumas profecias de que viria alguém, de que viria um Salvador, mas ele não sabia como seria, não sabia o que faria, não sabia como seria o fim dele. Ele sabia que viria alguém, ele se preparou para isso. Então ele aumentou a maldade do coração do homem, mas Deus permitiu tudo isso. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Mas o diabo não conhecia o plano dele. E o diabo fez parte do plano de Deus, né? Sem saber, e como sempre acontece, ele fez parte do plano de Deus. E como que ele fez parte do plano de Deus? Porque ele, quando descobriu quem era Jesus, ele tentou matá-lo, né, da pior forma possível. Ele entregou para Jesus a pior morte que existia. E ele achando que estava matando Deus. Mas ele estava muito enganado, né? Na verdade, ele estava dando a oportunidade de nós sermos salvos. Porque ele era o único que não poderia ser morto. Porque Por mais que parecesse injusto, né, aos olhos humanos, meu Deus, que injustiça! Jesus não tinha nenhum pecado para estar lá sendo crucificado, nenhum pecado, mas nós tínhamos vários, né? Então ele estava ali por nós, né? Não por ele. ele estava ali para carregar o nosso pecado. Mas o diabo não fazia ideia disso, né? Ele só queria dar a pior morte para Jesus. Mas Jesus queria receber a pior morte, porque ele queria receber a morte que era para nós, né?
A morte que estava Ele sabia que seria vida para nós, né? Daquele jeito seria vida para nós. Isso. Então ele queria carregar a morte que estava reservada para nós, a morte que nós plantamos ao longo de toda a história, de todos os nossos pecados, de todas as nossas desobediências, nós plantamos aquela morte ali que ele levou sobre ele, né? E ele morreu de verdade. Ele morreu a morte que ele não merecia, mas que nós merecemos. Então, ele foi lá para o inferno, né? Com a morte de todo o pecado da humanidade, ele foi para o inferno. Mas era justamente onde ele queria ir, porque ele sabia que ele estava sendo condenado, né, por algo que ele não podia ser condenado, porque nele só existia a verdade, a bondade, né? Nele só não existia pecado algum. Então, ele foi levado ao inferno injustamente por nós e chegou lá, ele lutou com o diabo, né? E fala direitinho, a sexta-feira da paixão foi a sexta-feira que ele se entregou por paixão a nós, né? No sábado de aleluia, que foi lá no inferno, ele venceu o diabo, ele tomou do diabo a chave a chave da morte, né? Então ele é o sábado de aleluia, de vitória. Ele tomou. E no terceiro dia, que é a ressurreição. E nessa ressurreição, ele nos dá a oportunidade de todos ressuscitarmos nele, né? Porque nós não temos direito a ressuscitar. Só ele tem. Por quê? Porque só ele não tinha pecado. Então, como ele tirou o pecado da humanidade e deixou lá no inferno, lá na cruz, ele ressuscitou, porque ele era o único que poderia ressuscitar, porque não tinha pecado algum. É a mesma coisa dele ter sido, por exemplo, ele foi condenado à morte, mas ele não tinha direito à morte. Então, ele voltou à vida, porque ele foi... Não estava enquadrado para morrer. Ele não estava enquadrado. De fato, foi injusto. Mas a justiça de Deus, ela é assim. Isso tudo Deus permitiu. Eu me lembro que durante muitos anos eu assistia o filme de Jesus sendo crucificado, sendo morto. Eu falava, meu Deus, mas que injustiça. Por quê? Por que ele teve que passar por isso? Eu sei que por nossa causa e tudo, mas, cara, isso é tão injusto. Mas a justiça... Podia ter sido abreviado, amenizado, né, Cíntia? A gente fica com essa tendência, né? Mas tinha que ser. Tinha que ser daquele jeito, né? Deus, ele é perfeito em tudo que ele planeja, né? Ele sabia por que tinha que ser aquela morte, daquele jeito. Né? Exatamente. E assim, eu me pegava torcendo pelo contrário, né? Torcendo para que ele não fosse crucificado, para que ele não morresse, sem entender completamente qual era o projeto de Deus, né? E hoje eu entendo que Deus permitiu aquilo ali, que aquilo ali é resposta para a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é assim, ela sempre visa um bem maior. Por mais que Deus tenha crucificado o próprio filho, né, e que não foi fácil para ele, doeu para ele. Imagina você tendo que crucificar o seu único filho, né, por amor de muitos. Então não foi fácil nem para o pai nem para o filho, mas eles fizeram isso por amor à humanidade. Ou seja, eles sempre visam um bem maior. Então, muitas vezes a gente não entende, né, as maldades que nós estamos vendo, as situações terríveis que nós estamos vendo, muitas vezes na nossa vida, na vida do irmão, na vida da humanidade, a gente não entende, mas Deus sempre visa o bem maior, né? Jesus sempre visa o bem maior, e Ele tem um propósito para todas as coisas, para todas as coisas. Eu me lembro que na época da pandemia, que estava todo mundo desesperado, todo mundo... E eu me lembro que eu orei a Deus e falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? E Deus falou comigo que muitas vezes o homem só busca a Deus quando ele não tem controle sobre a vida dele. Então, enquanto ele tem controle,
ele vai ali, ele faz tudo na própria força, no próprio braço, ele nem lembra que Deus existe. Mas quando a situação foge do controle dele, né, quando ele se vê à mercê de algo que ele não tem controle, aí ele se volta para Deus. Ele lembra que existe um Deus que é dono do universo, controla tudo. Aí, né, é mais fácil, né? Então, O assim, homem buscar Deus com as coisas tão difíceis. Deus causou a pandemia? Não, eu não acredito nisso, mas eu acredito que ele permitiu. Né? Para quê? Para que muitos que estavam perdidos, mesmo que no leito de morte, se voltassem para Deus. Muitos que estavam desviados, que nem conheciam a Deus, né, que tinham o controle das suas vidas na palma das suas mãos, eles tiveram que se voltar para Deus, porque eles estavam sob uma condição de que eles não conseguiam controlar nada, né? Então, eu acredito nisso que Deus me revelou na época. Então, assim, quando ele venceu, ele nos deu o direito de ressuscitar nele. Então, a gente não ressuscita sozinho, a gente ressuscita nele. A partir dele, nós temos a vida eterna. A gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa entender isso, né? E quanto mais isso fica claro para nós, mais facilidade a gente tem de realmente deixar os hábitos, todas as características do velho homem para trás. É morrer todo dia para nós mesmos, para que a gente ressuscite com ele. E é algo constante, a gente não faz isso só uma vez na vida, né, Cíntia? É isso que às vezes fica confuso. Não, mas eu já aceitei Jesus, já. E aí, você decidiu todos os dias morrer para você mesmo? Porque a nossa velha natureza vai tentar voltar à tona. A nossa carne vai ficar batendo a porta o tempo inteiro. E ela não só bate a porta, ela invade, né? Diferentemente do Senhor, que ele bate, espera que a gente abre, que a gente deseje estar com ele, a velha natureza ela vai chegando, ela vai atropelando, ela vai né, se impondo. Se a gente não tiver muito firme, né, nessa nossa decisão diária de morrer para nós mesmos e ressuscitarmos com Jesus todos os dias, a gente não vai conseguir vencer a nossa velha natureza, né? Isso precisa estar muito claro e decidido no nosso coração. Você tocou num ponto-chave aí, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter o nosso culto racional. Todos os dias, diariamente, nós temos que ter o nosso culto racional. E o que significa isso? É você todos os dias passar pela cruz. É todos os dias você deixar ali na cruz o velho homem, o pecado, a mentira, o engano, né? A falta de perdão, a falta de arrependimento. É todos os dias você trazer esse reconhecimento de que você não merece, de que você peca, de que você erra, mas você pede perdão para Deus. Você deixa ali na cruz todos os dias a natureza do homem e ressuscita em Cristo todos os dias. Ressuscita nele para viver a vida dele, porque nós não temos mais direito à vida. Né? Nós temos direito à vida dele. Então, e aí, o que eu queria fechar hoje? Que naquela época o diabo não conhecia a história, né? Ele se preparou para algo que ele achava que poderia acontecer de acordo com as profecias, mas que ele nem sabia direito qual que ia ser o fim. Mas hoje ele conhece exatamente qual é o fim dele, que a Bíblia já foi toda escrita, né? Ela já está fechada. Então hoje ele entende exatamente onde ele vai parar, qual é o fim dele. E a luta contra Deus então acabou. Não existe mais, ele não luta mais contra Deus. Mas para atingir Deus, a obra-prima de Deus, ele quer levar com ele o máximo de pessoas possíveis, o máximo de filhos de Deus possíveis. E por isso ele vem com todo esse engano, com toda a distração, com toda a mentira, ele deturpa todas as coisas para que a gente se engane e não busque Deus. Ele pega aquilo que é santo, que é sagrado e deforma. Tá um barulho aí. Distorce. Tá um barulho aí muito forte.
Melhorou. Ele pega aquilo que é santo, que é sagrado, que é verdadeiro e distorce, corrompe, né? E deforma inteiro, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. A palavra de Deus diz para a gente estar vigilante. Vigilante, vigilante no quê? Vigilante porque o único propósito dele hoje é levar o máximo de filhos possíveis. Né? Na época de Jesus ainda existia uma guerra entre Deus e o diabo, entre o diabo e Deus. Na verdade, né? O diabo ainda tentava vencer Deus. Hoje não existe mais essa guerra. Então, a única coisa que ele ainda pode fazer é tentar nos levar com ele. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estar vigilantes, nós não podemos deixar de fazer o nosso culto racional, de contar os nossos dias, né? De ser intencional em cada segundo do seu dia, em cada segundo da sua vida. Você tem aí um versículo, Então, Cíntia? são vários, na verdade, que me mostrou tudo isso de uma forma muito precisa. E foi lindo ler, e aí eu queria recomendar que vocês lessem depois, que é Isaías 52 até 54. Então, são 2 capítulos aí inteiros que fala justamente das profecias sobre Jesus, o que ele veio fazer, e aí mostra também o que acontece depois do que ele fez. Né? Mostra que ele entregando a vida dele por nós, ele estava nos preparando para sermos igreja, para sermos a noiva dele. E ele vem casar com a gente. Então, assim, eu pela primeira vez li esses capítulos de forma totalmente diferente do que eu sempre li. Foi muito mais profundo. E Deus se revelou nesses capítulos. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, mas pedir para que vocês lessem depois, porque aí já é bem comprido. E é isso. Sejamos vigilantes, né? E que permaneçamos em Deus. Amém, glória a Deus. Que a gente possa se lembrar disso, né, Cíntia? É uma decisão diária. Todos os dias a gente está, de certa forma, recebendo, né, influências desse mundo, recebendo a imposição da nossa carne, né, a tentativa de imposição da nossa carne. E os desejos da nossa carne sempre serão contrários ao desejo do Espírito Santo. A gente precisa se lembrar disso, né, e decidir diariamente morrer para nós mesmos, morrer para tudo que vem, nossos desejos, a vontade de fazer do nosso jeito, a vontade de lutar só pelos nossos interesses, a preguiça de servir, a preguiça de priorizar tempo com o Senhor. São esses pequenos atos, né, que a gente precisa estar atento, a gente precisa ser intencional para a gente conseguir vencer a carne, né? Porque senão vai ser difícil, vai ser contraditório. A gente vai falar uma coisa e vai viver outra, né? A gente vai viver uma grande contradição e não vai fazer valer tudo que Jesus fez naquela cruz, né? Algo que um dia Deus falou comigo, eu sempre guardo isso no meu coração, né? Que a gente possa, com a nossa vida, intencionalmente, a gente possa fazer valer realmente aqui na terra cada gota do sangue que ele derramou em nosso lugar, em nosso favor, né? Para que nós vivêssemos, né? E não simplesmente achar que a graça foi uma graça barata, já estou na graça, faço o que eu quiser, eu estou vivendo na graça mesmo, então eu vivo do jeito que me der na telha. E é totalmente o contrário. A graça do Senhor, ela é caríssima, não é uma graça barata, né? E por isso a nossa vida tem que mostrar isso, que a gente está valorizando cada gota do sangue de Jesus, que a gente está fazendo valer, né? Cada luta que o Senhor enfrentou naquela cruz por nós, que o Senhor Jesus enfrentou por nós, né? Que a gente viva em coerência com isso, que a gente realmente morra para as nossas vontades e ressuscite com o Senhor a cada novo dia, em nome de Jesus. Né? Vamos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra preciosa, por essa revelação, por mais da Tua luz nas nossas vidas, Pai.
Obrigada, Senhor, porque só a Tua palavra pode nos libertar de tantas mentiras, de tantos enganos, de tantas distorções que muitas vezes a gente acabou aprendendo ao longo da vida, Pai. Obrigada, Jesus, porque na Tua palavra nós temos as promessas vivas e abundantes daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor continuará sendo e fazendo nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não leva em conta, Deus, o tempo da ignorância, Pai. O Senhor não leva em conta, Deus, muitas coisas ruins ali que às vezes a gente faz, mas o Senhor leva em conta os teus planos, Pai. E só o Senhor sabe, Deus, o que o Senhor planeja, o que o Senhor já planejou a nosso respeito e para nós, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos força, Deus, para continuarmos firmes nas Tuas promessas, firmes na Tua palavra, firmes, Deus amado, no entendimento de que nós precisamos sim morrer para nós mesmos, para nós conseguirmos ressuscitar contigo, Pai, e vivermos, Deus, uma vida que vale a pena, uma vida que alegra o Teu coração, que brilha aos Teus olhos, Paizinho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Beijo, mano. Deus abençoe você e todos aqueles que vão ouvir agora ou depois, né? E a gente vai deixar lá no canal do YouTube também. Beijo, Deus abençoe. Até a próxima aqui. Tchau. Tchau.